O oásis do crescimento económico português acabou? E afinal, a reforma da habitação vai servir para alguma coisa? O mistério das finanças. 3 exemplos. TAP na bolsa, nunca na vida. Alta velocidade com privados, com certeza, mas apenas financiamento e construção. Gestão privada, nem pensar. Hospitais em PPP, credo, onde é que isso já vai? Os exemplos e as declarações sucedem-se e revelam um governo que desconfia dos privados. Um governo que quer controlar, quer mandar, e este caso da TAP é apenas o mais recente. Foi confirmado em documentos enviados à CPI que estava previsto a companhia ter dispersado parte do capital em bolsa em 2019, ou seja, antes da pandemia. Só que o governo bloqueou a operação. É, aliás, o mesmo governo que usa muitas vezes o verbo julgar quando se trata de bolsa, como se não fosse, ou não devesse ser, investimento. Já se sabe, na bolsa joga-se para perder e investe-se para ganhar. Bom, mas este exemplo da TAP, ou da alta velocidade, ou dos hospitais geridos por privados, mostra-se um posicionamento ideológico que não era tão marcado em António Costa em 2015. E nos anos seguintes nós pensámos que ele se devia sobretudo às necessidades permanentes de negociação política com o Bloco de Esquerda e com o PCP na chamada geringonça. O PS, entretanto, parece que ganhou o hábito, porque mesmo agora, que tem maioria absoluta, permanece esta desconfiança dos privados. Qual é o problema? O problema é que esta hostilidade, esta desconfiança dos privados, esta necessidade de controle estatal, esta permanente alteração de regras e leis fiscais ou outras sem respeito pelos privados, tem muito mais força para afastar o investimento privado do que, por exemplo, a taxa de IRC, de que tantas vezes se fala. Ora, com níveis de investimento privado tão baixos e com níveis já agora de investimento público também tão baixos como temos tido ao longo dos últimos anos, não há desenvolvimento económico, mesmo quando há crescimento económico. E é por isso que os salários permanecem baixos, é por isso que a prosperidade é seletiva. Enfim, costuma dizer-se que as pessoas se tornam desconfiadas depois de serem traídas uma vez. E nós, claro, já fomos todos traídos várias vezes por alguns grupos privados, como fomos traídos por grupos públicos, como fomos traídos por políticos, como fomos traídos por empresários, e isso recomenda, sim, melhores leis, um sistema de justiça mais eficaz e, portanto, confiável, mas não justifica esta mania do governo, que é uma fobia aos privados. Exceto, claro, quando eles são necessários. Vem, por exemplo, aí a privatização da TAP. Há vários interessados, as portas estão abertas e a mesma companhia que foi avaliada em entre 637 milhões e 1.035 milhões de euros antes da pandemia, quanto é que vai valer agora? Agora é uma companhia completamente diferente, é uma companhia muito mais capitalizada do que naquela altura. E com que capital? Com capital do Estado, que o Estado agora vai querer vender. Olá, seja bem-vindo ao Mistério das Finanças. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo. Olá António, bem-vindo a este Olá, Pedro, episódio desta semana. Começámos aqui a falar desta hostilidade do governo e vamos falar dela também já um bocadinho mais à frente. Parece que apetece-me dizer, este país não é para os mais velhos, não é para os mais novos, também não é bem para os privados. Ou é para os privados que conseguem trabalhar para o mercado internacional. Provavelmente aqueles que estão cá e dependem apenas da economia portuguesa, como se percebe, estão a ter uma vida difícil, não é? Sim, é bom para turistas. É bom para turistas. Isso é. Mas é. Ou ainda é, pelo menos ainda é. E valha-nos isso, não é? E valha-nos isso, mas é bom quando. Enfim, também é bom para alguns privados, sobretudo aqueles que não se cruzam com o Estado. Sim. Vale a pena dar um exemplo que passou, eu julgo que passou até relativamente despercebido, mas que foi a renovação do interesse da Auto Europa com um novo projeto. Sim. Que estende a vida da Auto Europa, é um dos grandes projetos em Portugal. E continuamos todos a sonhar com mais umas Auto Europas. Estamos sempre a dizer que precisamos de mais Auto Europas. Esta umas. teve a sua vida útil prolongada mais uma vez e ainda bem. E isso sim é investimento e investimento que atrai mais investimento à sua volta. Bom, mas sobre isso já não há grande mistério, mas há outros mistérios, António. Qual é o teu mistério desta semana? Olha, o meu mistério desta semana tem a ver com o oásis da economia portuguesa. Afinal, vamos
manter este aparente oásis. Os números do primeiro trimestre surpreenderam-nos a todos. Eu diria que surpreenderam desde logo o próprio governo. Um crescimento da economia no primeiro trimestre de 2,5% em termos homólogos, dos mais elevados da zona euro e até da União Europeia. E foi uma surpresa. Os números saíram, em primeiro lugar, os números mais, diria, grosseiros, sem grande detalhe. Depois saíram os números com detalhe e percebeu-se o quê? Que o turismo, as exportações de serviços. É justo dizer que as exportações de serviços, nomeadamente tecnologia, estão a acelerar, mas a base, também é preciso dizer, é pequena. Estamos a beneficiar aqui deste grande palavrão que é o nearshoring, né? Que empresas multinacionais, por causa da pandemia por um lado, por causa da guerra por outro, estão a escolher o sul da Europa para instalar os seus centros de competências, centros de partilhas de gestão tecnológica, até de inovação. São vários os casos em que Portugal tem estado bem na captação desses investimentos. E isso tem permitido aumentar as exportações de serviços tecnológicos. Mas a base, de facto, era pequena. O que tem peso realmente aqui são a exportação de serviços turísticos, digamos assim. São os turistas por aqui não são muitos. Nós vamos aos centros da cidade, Lisboa, Porto, Cascais, enfim, mesmo já saindo aqui dos grandes centros, e há muitos turistas a gastar dinheiro e, portanto, a se fazerem acelerar a economia. O que é que já tínhamos percebido que estava a correr menos bem? O consumo das famílias. Também se percebe porquê, é fácil perceber. Os juros aumentar, a inflação aumentar, obviamente afeta transversalmente. Os juros aumentar afeta quem tem habitação, com crédito de habitação e, portanto, isso pressiona. Quanto mais não seja, a quem não tem dinheiro, não pode gastar. Quem tem algum dinheiro, obviamente a gestão das expectativas faz com que provavelmente gaste menos hoje do que pode, admitindo que os juros ainda vão continuar a aumentar, e a inflação, é verdade, às vezes isto não fica claro no discurso mediático, os preços não estão a cair, não é? Os preços continuam a subir, e a subir de forma muito, muito relevante para o histórico, não é? Sim. Estamos com uma inflação de 5%, mais de 5%. Sim, até parece pouco. Parece pouco, não é? As notícias são a inflação já só está a subir 5%. Mas sobre uma base que aumentou 8% em 2022, não é? E, portanto, essa gestão das expectativas faz com que as famílias consumam menos, mas, sobretudo, o investimento. O investimento, nomeadamente por causa dos custos financeiros das empresas, tem abrandado de forma muito significativa, vale o PRR, que tarda a chegar. E, portanto, não tarda a chegar, chega devagar, a taxa de execução anda nos 12, 13, 14, 15% por aí. Há muito ainda para gastar do dinheiro disponível e até contratualizado, é preciso dizê-lo, porque os projetos já estão escolhidos. Mas a verdade é que estas duas dimensões têm impactos negativos, têm um impacto positivo, importa-se menos. E, portanto, sobram as exportações e isto deu este número de facto extraordinário, e que até parece uma economia pujante, a fazer lembrar Braga de Macedo e a teoria do oásis. Tem que ser justo. O governo, não vi nenhum membro do governo, digamos, a capitalizar de forma excessiva, assim, fora de tom, o que é o crescimento económico. Enfim, fez a sua campanha, era normal e natural, vender um país que está a correr melhor que outros, mas é um trimestre, não é? O que é que os números estão a indicar? Que o segundo trimestre é de um grande abrandamento, um abrandamento muito significativo da atividade. Eu vou dar 2 indicadores rápidos. O índice de produção industrial, números do INE, apresentou uma variação homóloga de menos 7%, e o índice de volume de negócios na indústria caiu 4,3% em abril. Ora, quando nós olhamos para estes números internos, quando sabemos que as famílias, os juros continuam a aumentar, e já sabemos que vão aumentar pelo menos mais 2 vezes, julho e provavelmente setembro, quando a inflação, como eu dizia, continua elevada, a disponibilidade para o consumo das famílias vai continuar a ser muito limitada durante o ano de 2023. E quando olhamos para a economia da zona euro, a verdade é que a Alemanha está numa situação muito periclitante. Podemos dizer, uma estagnação, um crescimento, uma variação ligeira negativa, mas uma estagnação económica do motor da economia europeia. O que é que isto nos mostra? Que, de facto, é verdade para os objetivos que o governo tinha. Eles vão ser ultrapassados, porque o primeiro trimestre correu tão bem, que mesmo que não haja uma grande variação. Os do orçamento já vão... Aliás, as receitas para este ano vão ter um aumento muito significativo face ao que estava orçamentado.
mas ainda assim é um primeiro trimestre muito bom, com um abrandamento muito significativo ao longo dos próximos trimestres. Veremos, obviamente, o trimestre do verão. Seguramente vamos continuar a ter turistas e, portanto, isso vai disfarçar o que é a realidade, uma realidade que vou ter alguns indicadores, por exemplo, em duas indústrias exportadoras fortes, têxtil e calçado. Nós sabemos que em volume o têxtil é importante, em volume o calçado tem menos peso, a metalurgia, a maquinaria tem mais peso, por exemplo, mas os dois setores, têxtil e calçado, estão a ter um ano difícil. Menos procura, menos produção, mercados, diria, por crise económica de outros mercados e por mudança de consumo, de perfil de consumo, são duas indústrias que este ano estão a ter alguma pressão. Voltamos-nos todos outra vez para o PRR, que é os números que já no ano passado foi a mesma coisa. Vamos tentar que o PRR funcione para disfarçar aqui uma debilidades estruturais que nós não estamos a conseguir ultrapassar. Eu acho que, enfim, não quero dizer desgraça, mas o que é negativo é isso. Nós tivemos muitos anos a viver numa armadilha de baixo crescimento e alto endividamento. Sim. O endividamento continua muito alto. Esta semana, Sim, dados do endividamento total da economia, superaram-se os 800 mil milhões de euros, quase metade é do Estado. Não é para a nossa É um realidade. valor astronómico. E quase metade é do Estado, mas é verdade que o peso da dívida pública está a descer no PIB, está a descer finalmente, e está a descer. Ainda valha-nos isso também. Sim, isso é uma boa boa notícia. notícia, não é? Agora, o problema do crescimento é, ainda bem que este primeiro trimestre correu bem. Claro que sim. Eu e muita gente até fiquei surpreendido com o desempenho da Alemanha. A Alemanha podia ter passado por uma recessão muito pior depois do impacto da guerra e da questão do Nord Stream e do gás natural russo. E a verdade é que Portugal está com uma economia demasiado aquecida, que depois, ou seja, o rendimento disponível está a aumentar, os preços continuam a aumentar e os juros também têm essa função de arrefecer É esse o objetivo, não é? a economia. Agora, o problema é quando nós nos contentamos com só ter turismo. Não há nada contra o turismo, é tudo contra a dependência do turismo. Ou a E lá está. excessiva dependência. Por isso eu às vezes parece que cismo muito com a questão do investimento. Comecei a falar neste episódio disso, não é por acaso, porque é o investimento que depois gera um crescimento, sobretudo o industrial, até o agrícola, gera muito mais valor acrescentado do que os serviços. Isto está mais do que provado e demonstrado. E ao gerar mais valor acrescentado que os serviços, por exemplo, os serviços de turismo, também permite pagar melhores salários e ter emprego de melhor. Aliás, deixo-te uma nota para acabares de primeiro mistério. Aconselho a ler um artigo de opinião do Gonçalo Pina, o economista, que dá aulas em Berlim. Escreve esta sexta-feira no Eco, com um título que eu acho que é muito feliz e que tem precisamente a ver com isso. O título é Investir contra o aperto fiscal. E é precisamente isso. Investir, criar investimento, condições de investimento para contrabalançar, compensar, digamos, o aperto fiscal por causa do contexto económico que vamos ter. E o teu mistério, Pedro? Olha, o meu mistério é para perguntar se a reforma da habitação vai servir para alguma coisa. Isto vem a propósito de notícias recentes, mas se somarmos, portanto, vamos lembrar-nos, no princípio deste ano, o Governo acordou para a habitação e disse, caramba, estamos com preços de habitação muito altos, a classe média está a ser afastada dos centros das cidades, temos que resolver isso. E então anunciou uma reforma estrutural. Meu Deus, aquilo foi uma coisa, PowerPoints e anúncios e por aí fora, e aqui chegados, e passou muito pouco tempo, o que é que nós vemos? 3 meses, não é? Nem 3 meses. 3 meses, sim. Foi a ficção do arrendamento coercivo. 700 mil casas, percebemos logo todos que aquilo não ia dar em nada, e em nada dá. Depois da ficção do arrendamento coercivo, a mentira do apoio às rendas. Já lá vou. E depois, mesmo coisas como os vistos gold, que iam acabar para baixar a procura, afinal os vistos gold também não acabam bem, não é? Porque permanecem para determinados fundos de capital de risco. O que é que isto quer dizer? Primeiro, eu já disse aqui na semana passada, nós pensávamos que o Governo não gostava de reformas estruturais, porque António Costa disse muitas vezes ao longo dos últimos anos, eu não gosto do termo reformas estruturais, isso é um termo da direita, que normalmente o que quer dizer é austeridade, formas diretas ou indiretas de austeridade. Portanto, nós vamos mudando as coisas devagar e as coisas vão acontecendo. Até que o Governo quis fazer uma reforma estrutural, que foi esta da habitação. E o que é que mostra? É que não sabe fazer
Não sabe. Portanto, não é não gostar, é não saber. Não sabe, não prepara, não estuda, não mede, não avalia e nem sequer sabe fazer. O caso esta semana das rendas. Não sabe o que quer realmente, não é? Não sabe o que quer e faz mal. Portanto, há 3 meses disseram uma coisa. Há consequências, não é? Claro. Não é ter anunciado, fez um decreto-lei. Portanto, legislou num determinado sentido para apoiar rendas cujo peso no rendimento das famílias fosse superior a 35%. Anunciou, legislou, fez mal as contas, enganou-se, errou e então esta semana o que é que faz? À sorrelfa, às escondidas e provavelmente ilegalmente, porque é através de um despacho e um despacho não se sobrepõe ao decreto-lei, vai mudar as regras de acesso e afinal há determinados rendimentos que antes não contavam para o cálculo e que agora passam a contar, ou seja, isto exclui muitas pessoas ou baixa os apoios que elas iam ter direito, porque o Estado afinal tinha-se enganado, tinha dito que isto ia custar 240 milhões e na maneira como está feito ia custar para aí 1.000 milhões. Uma pequena diferença. Quer dizer, isto faz lembrar, quer dizer, por isso é que isto é uma mentira. O outro era uma ficção, o arrendamento coercivo era uma ficção. Ia haver um aumento de oferta enorme, mentira, não houve nem vai haver esse aumento de oferta. O apoio à renda, a mesma coisa. Foi anunciada uma coisa e depois, quer dizer, o Governo deu-se conta, ou melhor, nós demos conta, o Governo não anunciou, não disse nada, fez um despacho, nós demos conta, nós jornais, porque desatámos a receber e-mails de contribuintes, de leitores, de espectadores, beneficiários que percebiam que afinal não eram beneficiários. Sou eu e tu também terás recebido. Recebi dezenas de e-mails logo no princípio da semana a dizer, eu não sei se vocês estão a perceber o que é que está a acontecer, mas eu como sou divorciado e tenho pensão de alimentos, começaram a surgir exemplos deste género. Afinal, não vou ter acesso a nada, ou ia ter um acesso, sei lá, a 100 e afinal só vou ter a 10, a 10 euros por mês. E portanto, isto faz lembrar, havia uma daquelas piadas que se usava que era minha vida mudou completamente, deu uma volta de 360 graus. E isto faz lembrar, o Governo dá voltas de 180 e depois dá outra vez de 180. Exato. E portanto 360, ou seja, volta à casa da partida. E estes avanços e estes recuos são a mais pura demonstração de que o Governo não sabe o que quer e quando sabe o que quer não sabe como fazer. E pelo caminho, como tu dizes, isto vai afetando pessoas. E a pessoas no médio e longo prazo e no curto prazo decisões de investimento, porque a imprevisibilidade que isto gera são anúncios num determinado sentido, são decisões legislativas do Governo depois da Assembleia da República noutro sentido, afinal com correções que, por exemplo, neste caso que falavas, vai ter que sair um decreto a corrigir o decreto inicial, porque o despacho não tem força para isso. E quem tem dinheiro para investir pensará, mas afinal se calhar é melhor esperar. Se calhar já não é pela mudança do Governo, é que o próprio Governo saiba exatamente se quer mesmo aquilo que anunciou que quer. Porque às tantas, nós temos este trauma que a cada Governo chega e em vez de fazer coisas incrementais face ao que existe para melhorar o que existe, não, reverte, não é? Reverte. Sim. A ideia da reversão, que António Costa também trouxe, que é reverter o que está feito e não o que já seria, enfim, difícil, que é melhorar o que está feito. Agora não é só de Governo para Governo, não é? É no espaço de meses no mesmo Governo. O que para quem investe, por exemplo, nesta área do imobiliário, que foi uma das áreas que mais cresceu, com externalidades negativas, nós sabemos, a pressão nos preços é obviamente um desses problemas que tem que ser acautelado e tem que haver resposta política a isso, mas a verdade é que esta instabilidade dos últimos meses o que fez é que os indicadores de construção e de licenciamentos neste primeiro semestre do ano estão a cair. Certo. Isto não há milagres, não é? Claro. Era preciso mais oferta, e o que se está a conseguir é menos oferta do mercado, portanto, mais renda para quem já tem os ativos que obviamente vão ser valorizados ainda mais, não é? Está tudo errado. Eu percebo que não é fácil, tanto não é fácil que muitos países europeus não têm conseguido lidar com esta questão do aumento dos preços da habitação, sobretudo no centro das cidades, e o efeito que isso tem sobretudo sobre as e não há uma solução única, não é? É preciso um conjunto de medidas eu isso percebo mais. Eu até digo mais, quando aqui há uns anos, já foi, não sei, há 4 ou 5 anos, o Governo fez na altura uma legislação, na altura o problema eram os contratos de arrendamento, nem era tanto o preço,
estavam a fazer-se contratos de arrendamento em Portugal muito curtos, um ano, às vezes menos, e portanto as pessoas mudavam de casa e passavam um ano o contrato. Pronto, e esse era o problema na altura, e o governo o que fez foi uma diferenciação fiscal, portanto, para contratos mais longos, pagar-se-ia menos imposto, menos IRS, do que para contratos mais curtos. Eu achei essa medida bem, a medida não teve grande efeito, atenção. Pois não. Mas eu na altura aplaudi. Sim, o princípio... Porque é um incentivo de mercado, sim, não é tratamento, não é congelamento. Os incentivos fiscais, o volume de incentivos não foi suficiente, mas também por causa disso, sabes? Porque qual é o investidor que confia num Estado? Que confia que aqueles incentivos fiscais vão mesmo continuar, não é? Vão mesmo ficar cá durante muitos anos, e o que o governo nos disse naquele momento é para manter nos próximos 10, 15, 20 anos. Claro. Se calhar poucos, não é? Não, porque repara, se o objetivo é baixar preços da habitação, então só há dois mecanismos, e os dois mecanismos, quer dizer, só há dois mecanismos de mercado, porque há outros que não são de mercado, só há dois mecanismos de mercado que são ou se baixa a procura, ou se aumenta a oferta, ou idealmente os dois. E o governo não está a fazer nem uma coisa nem outra. Não está a aumentar a oferta, que é o essencial, não está a criar mecanismos para aumentar a oferta, e também não está sequer a baixar a procura. Sim, e portanto o que está a acontecer é os preços não estão a descer, os preços julgo que neste primeiro trimestre subiram 8,7%, o que ainda é acima da inflação, é menos do que já subiu, mas ainda é acima da inflação, portanto os preços continuam mais caros, mas caiu o número de negócios. Sim. Caiu muito o número de transações, portanto é difícil fazer pior, e lá está, eu acho que o governo está a mudar de vida para dar voltas de 360 graus, acho que é o termo que se aplica. E dito isto, António, vamos abrir o mielheiro e vamos à boa e à má moeda. António, má moeda, hoje é tua. Má moeda vai para o ministro João Galamba. Eu não sei se deveríamos continuar a dizer que ele é ministro, não é? Ele de facto, é ministro do ponto de vista formal, mas não é? Há dúvidas do facto de se é ministro de facto. Enfim, mas pronto. Mas o ministro das Infraestruturas, João Galamba, teve esta semana, de resto numa conferência da CNN, um conjunto uma intervenção, enfim, um conjunto de declarações que no mínimo devem ter sido mais bem pensadas ou ponderadas. Na forma, também na substância. O que é que o ministro João Galamba nos veio dizer? Depois de tudo o que se passou na TAP enfim, das declarações que o próprio criou, e que criou novos problemas que até permitiram a Pedro Nuno Santos sair por cima da comissão de inquérito da TAP, que era sobre Pedro Nuno Santos e as suas decisões, veio dizer-nos que o quê? Que na avaliação das localizações para o aeroporto de Santarém, para o novo aeroporto de Lisboa, Santarém, que é uma das localizações que o governo, por decisão política, decidiu acrescentar às localizações já existentes, é muito longe e, portanto, não vai ser provavelmente escolhida para essa localização. Ora, a primeira forma, há uma comissão técnica independente que está a fazer um trabalho de avaliação técnica das várias localizações. Creio que são novas as soluções, não são novas localizações, mas são novas soluções, porque há soluções cruzadas, digamos assim. A comissão está a fazer o seu trabalho, está em curso, e ninguém sabe muito bem quais serão os resultados. Há critérios conhecidos, nomeadamente o da distância. Ora, esse é um primeiro aspecto que João Galamba deveria ter acautelado quando decidiu fazer, em nome próprio, mas em nome do governo, porque devo sublinhar, tenho a convicção profunda, sem ter a informação oficial, de que João Galamba tinha uma posição articulada com o Primeiro-Ministro para matar mesmo a localização de Santarém antes do trabalho da Comissão estar terminado. Vai dizer-nos, acho, e a expressão é muito infeliz, não é? Acho que é muito longe. É. Ora, vamos ver. O momento, eu diria, é inoportuno. Depois acho que ainda é mais inoportuno, porque se espera do ministro é quando tem uma posição que é fundamento. Ou é que foi ver um conjunto de aeroportos europeus com distâncias superiores a 80 km do centro da cidade. E o ministro Galamba até tem razão. Isto é, aeroportos a mais de 80 km só complementares.
Não há nenhum aeroporto, nem em Paris, nem em Madrid, nem em Berlim, nas principais capitais europeias, aeroportos de hub, isto é, que são aeroportos principais, que fiquem a 80 km do centro dessas cidades. Não existe. 30 km, 25, 40, não há 80. Há alguns a 80, até mais, mas aeroportos absolutamente complementares e de menor dimensão. Ora, eu sou sensível a um ponto. Eu acho que aí é preciso dar, se calhar, salvaguardar aqui a posição do Ministro João Galamba por uma razão. Não há de ser a Comissão Técnica a decidir qual vai ser o aeroporto. Claro, tem que ser uma decisão política. É uma decisão política. A Comissão Técnica deve fazer com a independência, e eu sublinho, enfim, de alguns membros que lá estão, conheço particularmente bem, foi aliás já colaborador do ECO, Fernando Alexandre, economista da Universidade do Minho, e que está responsável pela análise económica ou financeira da escolha, portanto aqui há várias dimensões. É obviamente um economista absolutamente íntegro e que fará o seu trabalho com total independência, quaisquer que sejam os resultados. O João Galamba, eventualmente mesmo articulado com António Costa, Primeiro-Ministro, criou um problema a si próprio ou ao Governo, porque vamos admitir que na independência da avaliação, a Comissão até chega à conclusão que a melhor solução é Santarém. Das duas uma, ou decide politicamente que não quer aquela solução, e é legítimo que o faça porque nós devemos responsabilidades e devemos exigir responsabilidades à política, é ao Governo, não é à Comissão Técnica. Portanto, eu acharia razoável até que escolhessem na hierarquia do que vai ser a decisão, que escolhessem outro. Dizê-lo nesta altura cria aqui um ruído absolutamente desnecessário. Sim, sabes que é curioso porque eu concordo com o João Galamba. Sim, olha para os números e aquilo... E eu acho que a proposta de Santarém aparece com um lobby muito forte. Muito forte. Aparece quem fala em Santarém, quem faz a introdução política até é Luís Montenegro. Sim. E desde o princípio que nós, enfim, nos nossos contactos em off que temos permanentemente com empresários, etc., desde muito cedo que se percebeu que era uma bizarria. A questão da distância é uma questão importante. Na altura até surgiu uma piada de caserna que era, mas porquê é que não fazemos o aeroporto internacional de Lisboa no Porto? E portanto eu até concordo com ele. Sim. Acho que isto mostra uma coisa, é que a Comissão Técnica foi uma maneira de tirar gás político sobre o aeroporto, foi para ganhar tempo e para ganhar margem do PSD, não é? Com responsabilidade do PSD, para ganhar margem, porque o assunto estava muito quente, margem técnica. Sim. Mas no fundo o Governo vai fazer, de certeza, aquilo que já queria fazer no início e vai usar os argumentos da Comissão Técnica. Eu acho que aí Pedro Nuno Santos tinha razão no sentido que ele decidiu, não é? E depois vamos ver, ainda acabou por decidir aquilo que Pedro Nuno Santos anunciou. Enfim, há uma última nota muito rápida que também é importante. Seria impensável que o Governo, numa concessão estratégica desta importância, decidisse agora entregar o novo aeroporto a um grupo privado sem concurso, sem um concurso, como se exige, não é? Mas a que propósito é que o Estado iria entregar a um grupo de empresários? Fiquem lá com Santarém, façam. Não pode ser, não faz sentido. Também me inclino a pensar que os investidores de Santarém, da proposta de Santarém, estarão mais a pensar no negócio no dia seguinte a uma eventual putativa escolha ou negócio de venda da ideia que tiveram em Santarém à Ana. Mas enfim, enfim, admito, é uma especulação minha, mas pronto, de facto o ponto é a dimensão inoportuna e o momento inoportuno na forma e na substância como verbalizou essa avaliação. Olha, a boa moeda, eu hoje estou muito para o lado dos privados. A boa moeda é muito contraintuitiva, porque nesta altura escolher quem eu escolhi não é muito popular. David Neeleman. E porquê? O antigo acionista e ex-administrador da TAP enviou esta semana respostas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim. Ele respondeu por escrito, assim como outros, como António Aldo Neves, por exemplo, também respondeu por escrito. Mas enquanto António Aldo Neves, as suas respostas são claramente respostas de advogado de quem não se quer comprometer. Ele basicamente não responde a nada porque diz que não sabe, não se lembra, não tinha a ver com ele, não tem que dizer, etc. David Neeleman foi exatamente ao contrário. A resposta tem mais de 30 páginas e tem determinados anexos que contém algumas revelações e tem
mostra uma certa preocupação, não é? Com a sua tua própria reputação, reputação, com a sua sim. própria E ele reputação. faz acusações graves ao governo e ao ministro, ou então Não se fica, não é? Não se fica. Pedro Nuno Santos. E eu ponho a subir porque é fácil bater no privado, sobretudo quando o privado não está cá, e quando o privado é estrangeiro, que foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Eu não acho que David Milman seja nenhum anjinho. Acho que nem ele acha que é um anjinho, nem ele diz que é. Acho que ele tinha, daquilo que nós fomos sabendo, ele tinha um plano que era engordar a TAP para depois vendê-la, e tudo isso. Mas, na minha análise, e acho difícil ter outra, o que salvou a TAP foi a privatização. Sim. Quem salvou a TAP foram os privados. E fizeram-no com compra de novos aviões, com a abertura de rotas para os Estados Unidos que não existiam, foi ele que conseguiu, e com paz social. Não houve greves durante a permanência dos privados. Quer dizer que foi tudo bem feito? Não. Quer dizer que são anjinhos? Não. Mas fazer tábua rasa, tratar mal os privados como eles foram tratados pelo governo, quando na verdade foram eles que salvaram a TAP de uma crise brutal de liquidez. Agora, claro que pagaram nada, aliás, eles receberam acabaram por receber dinheiro primeiro para ficar com a TAP. Na reversão eles tinham pago 10 milhões de euros, depois na reversão ainda receberam, e recebeu 55 milhões. Porquê? Não foi nenhum favor. O que o Estado fez foi evitar a litigância, porque o Estado não pode, felizmente na União Europeia não se pode fazer expropriações. Portanto, o que fez foi um acordo, tome 55 milhões e desista de quaisquer litígios futuros. Com um risco de 220 milhões. Que era o risco potencial de acordo com os contratos assinados já. Portanto, só tenho pena que ele não tenha vindo cá e não tenha estado presencial. Teria sido uma grande audição de CPI. E convém dizer também que nessa resposta de David Milman surgem anexos que foram divulgados apenas no dia seguinte, que mostram que o Deutsche Bank fez uma avaliação da TAP em 2019, portanto pré-pandemia, e a avaliação, diria, mais favorável, com bandas de variação, chegava aos 1.035 milhões de euros. É um número interessante, desde logo por uma razão. Vamos ver quanto é que o governo vai vender a TAP agora. Certo. Depois de lá meter 3,2 mil milhões de euros. E com 900 milhões de euros em caixa, que era o valor que tinha no final do ano passado. Bom, vamos avançar para a nossa última rúbrica, ao Mistério Sombra. Esta semana a nossa convidada é Susana Peralta. Vamos ouvi-la. Então, afinal, como é que se comparam os salários do setor público e do privado em Portugal? O estudo do INE tinha mostrado que havia um prémio substancial de trabalhar no setor público e cruzava isso com níveis de educação e até com faixas etárias. Mas como eu escrevi no Público há uma semana, a responder também ao artigo do Ricardo Roja, de facto faltavam elementos essenciais naquela análise do INE, desde logo a função desempenhada pelas pessoas, ou seja, o tipo de trabalho que faziam, não é? E eu falava do problema da falta de professores, da falta de médicos, da falta de técnicos de informática, o que indicia que para certas especializações o público não é assim um negócio tão atraente. E de facto, agora surgiu um novo estudo do Banco de Portugal, vamos dizer com uma análise econométrica mais completa. Eu não estou a criticar o trabalho do INE, porque o INE não é suposto fazer análises econométricas completas, aquele é suposto, enfim, trazer números ao debate, que são sobretudo médias, mas de facto com esta análise econométrica estatística mais completa do trabalho do Banco de Portugal, aquilo que se verifica é que o prémio do setor público, como as investigadoras concluem, é sobretudo determinado pelas pessoas que estão nas carreiras mais antigas, mas quando nós olhamos para os jovens licenciados em início de carreira, o setor público não oferece trabalhos atraentes. E isso parece-me que mostra como o debate em torno dos salários da função pública em comparação com os do privado foi bastante pouco cuidadoso em reação àquela nota do INE, porque, na verdade, ao olhar para estas conclusões agora do estudo do Banco de Portugal, aquilo que nós verificamos é que não só nós temos um problema de falta de talento, de falta de capacidade de atração de talento pelo setor público, como esse problema se vai agudizar a prazo, porque
como as autoras, eu repito, explicam, o tal prémio existe devido ao peso das carreiras mais antigas do setor público. E eu acho que isto é de facto um debate nacional que nós devíamos ter, e parece-me que este estudo do Banco de Portugal que agora surge devia levar a alguns órgãos de comunicação social, até o próprio ECO, que embarcou bastante na newsletter do António Costa, naquelas conclusões do INE, a rever talvez um pouco a sua posição, porque assim nós não podemos viver com um setor público descapitalizado de talento e com crises graves em setores essenciais, como por exemplo a saúde e a educação. Muito obrigado à Susana Peralta por ter enviado este seu mistério. A Susana, além do mais, é leitora das newsletters do ECO, das tuas newsletters, António. Portanto, com o sentido crítico que se impõe aos jornalistas, vou mesmo ter que voltar ao tema. Enfim, de facto, a Susana tem razão. Há um estudo do Banco de Portugal que contrapõe de alguma maneira as conclusões sobre uma análise com 2 ou 3 semanas do INE sobre a diferença entre salários do Estado e do privado. O INE chegava à conclusão de que em todos os graus, digamos, segmentos de idade e de qualificações, o Estado paga melhor do que no setor privado. O Banco de Portugal, enfim, obviamente o estudo do Banco de Portugal é um inquérito, são indicadores. Sim. O Banco de Portugal faz um estudo econométrico, qualitativo, não nasceu para contrariar os do INE, até porque eles devem ter sido feitos mais ou menos ao mesmo tempo pela publicação, pelas datas de publicação, mas vem de alguma forma contextualizar as razões e que nem em todos os segmentos isso será verdade. O que eu deixo aqui a promessa aos nossos ouvintes e à Susana Peralta também é que no ECO, com o sentido crítico que se impõe, e no EcoLogin também, vamos fazer um cruzamento desses 2 trabalhos. Acho que é um tema interessante e sobretudo ganhamos todos com mais informação. Afinal, público e privado, quem tem mais capacidade de contratação, em que áreas e segmentos profissionais e com que qualificações profissionais, vai ser um desafio interessante e, portanto, na próxima semana voltarei aqui com esse tema para poder responder a esse É sempre com mais informação que se decifram os mistérios. E nós ficamos por aqui neste episódio. António, nós voltamos cá na próxima semana. Um abraço, Pedro. Assim que está desse lado, muito obrigado e até para a semana. O mistério das finanças. Não fica zeros sobre as soluções de crédito habitação Milênio. Saiba mais em mileniobcp.pt, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo.